E usa o Senhor nesse momento. Nós cremos e sabemos que nada vai paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer através da vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Buen día. Contento de estar aqui de regresso com ustedes, super emocionado. 1, 2, 3, som. Não vou nem precisar traduzir mais ele. Ele já está quase falando português. Ele falou que está muito contente de estar aqui com vocês e emocionado. Necessitamos dar um saludo para a igreja Claro, de sí, Osasco. ¿Sí? ¿Usted? Ahí, Allá. hoy, bueno, vamos a mirar a la cámara. Ok. Nos están viendo en esta hora directamente de Osasco. E vocês estão nos vendo agora diretamente de Osasco. La tecnología nos permite hacer esto. Esto antes no se podría hacer, pero ahora lo estamos haciendo. A tecnologia nos permite fazer isso agora. Antigamente a gente não podia fazer, mas agora dá. 2 lugares, 2 lugares, pero una misma iglesia. mas uma mesma igreja. Y allí yo quiero que le demos un fuerte aplauso a toda la gente que nos está viendo y le Nós enviamos queremos dar saludos. forte aplauso para todo mundo lá de Os Osasco. amamos, Osasco. Amamos Osasco. O culto que- está sendo transmitido para lá ao vivo hoje. Así que ellos van a estar allí conectados con nosotros. E eu vou estar conectado com eles. Dios está aquí, Deus está aqui, pero Dios está con ustedes también mas allá. Deus também está com vocês. Y el Amém. mismo Dios que va a hablar aquí E o mesmo Deus que vai falar aqui es el mismo Dios que va a hablar é allá. o mesmo Deus que vai falar ¿Cuántos lo ali. creen y dicen amén? Quantos creem disso? Dizem amém. ¿Cuántos están listos por la palabra de Dios? Quantos estão prontos para a palavra de Deus nessa manhã? Yo estoy emocionado en esta mañana Eu estou emocionado nessa manhã. porque yo sé que cuando hay oposición Eu sei que quando existe oposição, hay grandes conquistas. há grandes coisas a serem conquistadas. Y ayer E ontem pasamos un mal rato, passamos um tempo difícil, pero le decía al pastor mas o pastor estava falando que el día que le dije que sí al Señor, el día que le dije sí al llamado del o Señor, dia que eu disse sim ao chamado do Senhor. ese día le dije sí Eu disse sim a los días de victoria, aos dias de vitória, a los días de persecución. aos dias de perseguição. Ese día le dije sí E no dia que eu disse sim, a la fidelidad del Señor. eu disse sim à fidelidade do Senhor. Ayer tomaron el iPhone, Ontem tomaram o iPhone, me tomaron el reloj, tomaram também o meu relógio, pero no tomaron mi amor por Brasil. mas não me tomaram o meu amor pelo Brasil. No tomaron la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Não tomaram a fé que há no meu coração. Dios fue fiel, Deus foi fiel. Dios es fiel Deus é fiel. y Dios seguirá siendo fiel. Deus continuará sendo fiel. Con Com o sin, ou sem. Dios sigue siendo fiel. Deus continua sendo fiel. Estamos hoy en esta mañana Estávamos hoje nesta manhã con la certeza de que Dios está aquí. com a certeza de que Deus está aqui. Y para un momento como este, E para um momento como este, Dios me trajo a Brasil. Deus me trouxe aqui ao Brasil. Para un momento como este, Para um momento como este, Dios me trajo a Sao Paulo. Deus me trouxe a São Paulo. Por ti, Por você, por lo que Dios quería hablarte pelo que Deus queria falar para você. y porque Dios tiene propósito eterno en esta E mañana. porque Deus tem um propósito eterno aqui nesta manhã. Es más, anoche le confieso que hice algo. Eu quero confessar que ontem à noite eu fiz algo. Cuando salimos de todo el asunto, Quando terminou tudo o que aconteceu, oramos oramos por los ladrones. pelos ladrões. Y yo dije, Señor, que en el momento que abran nuestro celular, E que no momento em que eles abrirem o nosso celular, que algo poderoso se revele a ellos. que algo poderoso possa ser revelado a eles. Que ellos se tornen a ti. Que eles se convertam a ti. Porque no se encontraron con cualquiera. Porque eles não se encontraram com qualquer um. Se encontraron con hijos del Dios Mas Todopoderoso. eles se encontraram com filhos de Deus Todo-Poderoso, do Y Deus el Todo-Poderoso. Dios que está en nosotros E o Deus que está em nós es mayor que el temor que ellos quieren traer sobre é o nosotros. maior do que o temor que eles querem trazer sobre nós. El Dios que está sobre O nosotros Deus que está sobre nós es mayor que el mundo. é maior que o mundo. Dios sigue siendo fiel. Deus continua sendo fiel. ¿Alguien dice amén? Alguém pode dizer amém? Mira a alguien y dale la mejor sonrisa que puedas darle. Olhe para alguém ao teu lado e dá o melhor sorriso que você pode dar para alguém. Y dile lo siguiente: E diz para ele o seguinte:
Dios vino a hablarte hoy. Deus vai falar com você hoje. Ahora la pregunta que yo tengo, Mas a pergunta que eu tenho, Dios va a hablar. Deus vai falar. La pregunta es, ¿iremos a escuchar? Será que nós iremos escutar? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar? Quantos estão dispostos a escutar? Yo quiero aprovechar antes de comenzar y darle las gracias a los pastores. Antes de começar, eu quero agradecer aos pastores. A Fernando y Sonia, hace unos años que Dios nos conectó en el camino. Eu e a Sônia, faz tempo que ele se conectou conosco nessa mesma caminhada. Y tengo la certeza que fue Dios quien nos conectó. E eu tenho certeza que foi Deus que fez essa conexão. Yo les admiro a ustedes. Eu admiro vocês. Admiro lo que Dios está haciendo en este lugar. Eu admiro o que Deus está fazendo nesse lugar. Y yo bendigo lo que Dios está haciendo en este E caso. eu abençoo aquilo que Deus está fazendo nesta casa. Para mí es un honor estar con ustedes. Para mim é uma honra estar com vocês. Y yo quiero honrarles públicamente E eu quero honrá-los publicamente por su fidelidad, pela sua fidelidade, por su perseverancia, pela sua perseverança, por la amistad pura pela amizade pura y por el amor que nos tienen. e pelo amor que nós temos. Yo quiero enviarles saludos de mi familia. Eu quero enviar uma saudação da minha família. Mi esposa Raquel, que no pudo estar con nosotros en esta ocasión, A minha esposa Raquel, que dessa vez não pôde estar conosco. y mis dos hijas. E minhas duas filhas, La mayor se llama Osana a maior se chama Osana y la pequeña se llama Paloma Mía. e a pequena se chama Paloma Mia. Osana tiene 15 años Osana tem 15 anos y Paloma tiene 12 años. e Paloma tem 12 anos. Dá para colocar a foto aí? Ah, Mírenlo, mírenlo allá atrás. Las tres chicas preciosas que Dios me regaló. As três meninas preciosas que Deus me deu, presente. Tengo tres mujeres, Eu tenho 3 mulheres, solo una esposa por si acaso. mas só uma esposa. Esas, como pueden ver, soy el único hombre en la casa. Vocês podem ver que eu sou o único homem na casa. Oren por mí porque esto no es fácil. Ora por mim, porque isso não é fácil. El pastor sabe de esto. E o pastor aqui sabe disso. Así que les bendecimos y enviamos saludos de parte de la familia. Nós os abençoamos e trazemos saudações da nossa família para vocês. Quiero compartir contigo hoy una palabra. Eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra. Y tal vez si pudiera darle un título, E talvez se eu pudesse dar título. ¿quién es este? Quem é este? ¿Quién es este? Quem é esse? La palabra declara en Marcos 4:35 A palavra nos declara em Marcos 4:35 que los discípulos que os discípulos recibieron una instrucción clara del Señor. receberam uma instrução clara de Deus. Les dijo, pasemos al otro lado. Vamos para o outro lado. Pasemos al otro lado. Vamos para o outro lado. Y de momento hay algo, porque el versículo anterior terminaba diciendo que Jesús le había enseñado todas las parábolas. E no versículo anterior terminava dizendo que Jesus havia ensinado a eles todas as parábolas, Que le había explicado todo. que ele havia explicado tudo. Les dio las parábolas Deu-lhes a parábola y ahora les dice, e agora lhe diz: pasemos al otro lado. vamos para o outro lado. Entonces, me di cuenta al leer esta porción E então eu percebi quando eu estava lendo essa passagem que este cambio no era simplemente un cambio geográfico. e eu entendi que não era simplesmente uma mudança geográfica. No era de una orilla a otra. Não era de um lado do lago para o outro lado. Lo que estaba pasando aquí Mas o que estava acontecendo aqui es que Dios estaba trayendo una mudanza espiritual sobre ellos. é que Jesus estava trazendo uma mudança espiritual sobre a vida deles. Una mudanza de cómo ver a Dios, Uma mudança de como enxergar a Deus, cómo comprender a Dios. como compreender Deus. Una revelación nueva de quién era Jesús. Uma revelação nova de quem era Jesus. Él se le había mostrado como maestro, Ele havia se apresentado como um mestre para eles, como el rabí, como um rabino, pero todavía no entendían que Él era el Hijo del Dios mas viviente. eles ainda não tinham caído a ficha de que ele era o filho do Deus vivente. Hay personas que estamos en la iglesia Há pessoas que estão na igreja y conocemos a Dios como consejero, e conhecem a Deus como um conselheiro,
que como conocemos a Jesús como ayudante, conhecemos Jesus como aquele que nos ajuda, conocemos a Jesús como maestro, conhecemos Jesus como um mestre. y Cristo para muchos es aquel que tiene principios de vida. E para muitos, Cristo é alguém que tem grandes princípios de vida. Y eso es cierto, E isso é certo, pero Cristo es mucho más que mas eso. Cristo é muito mais do que isso. Y en un momento dado Jesús les dice, pasemos al otro lado. E em um determinado momento, Jesus disse: passemos para o outro lado. Y ellos se montan en la barca. E eles entraram no barco Y estaban en la barca y la barca, todo estaba corriendo bien. e estava tudo bem ali naquele barco. Estaban comiendo allí tranquilo en la barca. Estavam ali comendo tranquilo no barco. Y de momento, E de repente, porque las cosas suceden de repente. porque as coisas acontecem de repente, ¿Tú no te has dado cuenta que todo puede cambiar en un segundo? de repente eles perceberam que tudo pode mudar em um segundo. Tu salud puede cambiar en un segundo. A tua saúde pode mudar em um segundo. Tu condición económica puede cambiar en un A segundo. tua condição econômica pode mudar em um segundo. Todo puede cambiar en un segundo. Tudo pode mudar em um segundo. Pero la palabra dice, Mas a palavra diz: el cielo y la tierra pasará, os céus e a terra passarão, pero su palabra no mas a pasará. sua palavra não passará. Y esa es la certeza que tenemos que tener en el día de la prueba. E essa é a certeza que nós temos que ter no dia da provação. Anoche estábamos comiendo Ontem estávamos comendo, tranquilos, tranquilos, y estábamos levantando para irnos. estávamos já nos levantando para sair, Estábamos llenos, estávamos cheios, una picaña riquísima. uma picanha rica, muito boa. Había disfrutado de las mejores cosas que existen en la vida. Havia desfrutado de uma das melhores coisas que existe na vida. Y en un segundo, E num segundo, todo cambió. tudo mudou. En un segundo, llegan las preguntas que tú imaginaste que no tendrías. Em um segundo chegam as perguntas que você nunca imaginou que você teria. En ese momento donde hay cosas que se ven más cerca de las que tú imaginaste. E é nesse momento onde as coisas parecem que estão mais próximas do que aquilo que você podia imaginar. Cuando de momento alguien te apunta con una pistola Quando alguém, por exemplo, te aponta uma arma y tú te das cuenta que todo puede cambiar en ese instante. e você percebe que naquele instante tudo pode mudar na sua vida. La pregunta que uno se hace, A pergunta que se faz é: ¿estará Dios conmigo como estuvo ayer? será que Deus está comigo do jeito que Ele esteve ontem? ¿Será que la palabra de Dios sigue siendo fiel? Será que a palavra de Deus continua sendo fiel? ¿Será que la promesa de Dios sigue con nosotros? Será que a promessa de Deus continua conosco? ¿Será que Dios que estamos, el que está aquí en el mar, es el mismo que estuvo conmigo en la tierra? Será que o Deus que está comigo aqui no mar é o mesmo que estava comigo lá na terra? Tuve la oportunidad de ir a Israel el año pasado Eu tive a oportunidade o ano passado de ir a Israel y pasamos por este lugar que le dicen el mar de Galilea. e passamos por este local chamado Mar da Galileia, Que aquí fue donde sucede esta historia. que é onde aconteceu essa história. No es un mar, Na realidade não é um mar, en realidad es un lago, é um grande lago, pero le dicen mar mas é chamado de mar por varias razones. por várias razões. Número uno, le dicen mar porque es amplio Se diz que ele é um mar porque ele é amplo y porque se supone que en los lagos no haya tormenta. e porque se imagina que em lagos não há tormentas, tempestades. Pero aquí hay grandes vientos y se crean como unas olas pequeñas. E nesse local, nesse mar, nesse lago, ocorre grandes ventanias, grandes vendavais e se formam inclusive ondas pequenas. Y cuando uno lo ve de primera instancia, E quando você olha aquilo num primeiro momento, pareciera un mar, parece um mar, pero no es mar. mas não é um mar. Ahora, hay algo que hace que esta condición se dé. Mas existe algo que faz com que isso ocorra. En el norte, el lago tiene dos montañas Ao norte desse lago existem duas montanhas y crea un valle. e ali cria-se um vale.
y vienen los vientos del norte E os ventos vêm do norte y cruzan esas dos montañas. e cruzam essas duas montanhas. Y cuando cruzan la montaña se forma un torbellino. E quando cruzam essas duas montanhas, esses ventos formam um turbilhão. Escucha bien, Escute bem, porque cuando estuve allí entendí algo. porque quando eu estive ali eu entendi alguma coisa. Se supone que en los lagos no haya tormentas, Se supõe, se imagina que em lagos não hajam tormentas. pero esa tormenta Mas essa tormenta sucedió allí aconteceu ali. porque había unas montañas creadas por Dios Porque haviam ali umas montanhas criadas por Deus. y que daban las condiciones específicas E que proporcionavam condições específicas para que los vientos se convirtieran en para tormentas. que os ventos se convertessem em tormentas. Y estando allí, E estando ali, me di cuenta me dei conta que el mismo Dios que había creado las que o montañas, mesmo Deus que criou as montanhas, que permitía que la condición para la tormenta se diera, que fez com que aquelas montanhas criassem as condições propícias para aqueles turbilhões, es el mismo Dios que ya tenía la respuesta para la tormenta. esse mesmo Deus já tinha as respostas para as tempestades. El mismo Dios que ha estado contigo durante estos días antes que vivieras el día de tormenta. O mesmo Deus que está com você vivendo esses dias, Ele foi aquele que vivia antes do período de Es tempestade. el mismo Dios que tiene respuesta para ti hoy en la tormenta. Esse mesmo Deus que tem a resposta para você hoje, no dia da tormenta. Fue su palabra la que creó todo. Foi a palavra dele que criou todas as coisas. Y es la palabra de Dios la que soluciona todo. E é a palavra de Deus que soluciona todas La as coisas. respuesta siempre es A resposta sempre é la palabra de a Dios. palavra de Deus. Dice la porción que estaban allí en el bote Diz o texto que eles estavam ali no bote y mientras estaban disfrutando e enquanto eles desfrutavam y hablando de los partidos, e falando ali sobre as coisas, escuchando música, escutando música, de momento la barca comienza a de estremecerse repente o barco começa a balançar y todo comienza suave, e esse balanço começa suave, pero la tormenta comienza a intensificar. mas a tempestade começa a ficar mais intensa. Y cuando se intensifica, E quando fica mais intensa, dice la porción diz a passagem, que tuvieron miedo. que tiveram medo. El problema no es que tengamos miedo. O problema não é ter medo. El miedo es una sensación natural del ser humano. O medo é uma sensação natural do ser humano. El problema es si nosotros nos hacemos esclavos del miedo. O problema é tornar-nos escravos do medo. Y escucha bien, el miedo es un espíritu. Escute bem, o medo é um espírito. Y es un espíritu porque proviene de una palabra que te está hablando, está provocando una palabra en ti. É um espírito porque ele vem através de uma palavra que está provocando você. Cuando estás sintiendo miedo, Quando você está sentindo medo, mira la respuesta que dicen los discípulos. olhe para a resposta que os discípulos deram. ¿Tú no tienes miedo que podamos perecer? Você não tem medo dessa tempestade afetar-nos? ¿No tienes miedo que muramos en esta tormenta? Você não tem medo que nós morramos nessa tempestade? Y hay un detalle interesante que no te había dicho. Olha detalhe interessante que eu nunca havia dito. Jesús estaba durmiendo. Jesus estava dormindo. Él estaba en la proa durmiendo. Ele estava ali na proa dormindo. Me he dado cuenta que muchos de nosotros dejamos a Jesús dormir. Eu creio que muitos de nós deixamos Jesus dormir. Que hemos dejado a Jesús dormir en nuestra casa. Nós temos deixado Jesus dormir na nossa casa. Que hemos dejado a Jesús dormir en nuestras relaciones matrimoniales. Temos deixado Jesus dormir no nosso relacionamento conjugal. Hemos dejado a Jesús dormir en nuestras iglesias. Temos deixado Jesus dormir nas nossas igrejas. Hemos dejado a Jesús dormir Temos deixado Jesus dormir en nuestros corazones. no nosso coração. Y a veces se requiere una tormenta E às vezes precisa ocorrer uma tempestade para que corramos a aquel que necesita estar despierto en nuestra vida. para aquele que precisa, corremos para aquele que precisa estar acordado para as nossas vidas. Y corren a Jesús. E correm para Jesus. Jesús, no tienes miedo. Jesus, você não tem medo? Y me doy cuenta que ellos realmente no entienden con quién están hablando. E aí nesse momento eu entendo que aqueles discípulos não compreendiam com quem estavam falando. Porque tú puedes creer que Dios es maestro,
Você pode crer que Deus, Ele é mestre, pero te puede costar creer que Él es Dios. mas nos custa muito acreditar que Ele é Deus. El joven rico se acerca a Jesús O jovem rico, por exemplo, se aproxima de Jesus y le dice, maestro bueno. e ele diz, bom mestre. Y Jesús le dice, bueno, E ele diz, bom? bueno solo hay uno y es Dios. E Jesus disse assim, bom só há um, e esse um é Deus. Y tú me ves como maestro, es lo que Jesús le está diciendo. E o que ele está dizendo é assim, você me vê como mestre? Tú entiendes que yo tengo sabiduría. Você entende que eu sou sábio? Tú entiendes que tengo principios, Você entende que eu tenho princípios? pero no puedes ver que yo soy Dios poderoso. Você não pode compreender que eu sou um Deus poderoso. Y me he dado cuenta E eu percebo que hay dos vertientes que muchas veces a las cuales corremos. há duas vertentes a qual nós acabamos correndo para uma delas. En la iglesia hay gente que ama la verdad, Na igreja há pessoas que amam a verdade, gente que ama el conocimiento, que amam o conhecimento, que ama el entender los principios de Dios que amam entender os princípios de Deus y saben que Él es su rabí, su maestro. e sabem que Ele é o seu rabi, que Ele é o seu mestre. Pero al otro lado Mas do outro lado está el Espíritu. há o Espírito. Y hay gente que solamente ve a Dios E há pessoas que só conseguem enxergar Deus como un Dios de poder, como um Deus de poder, como un Dios de hacer cosas extraordinarias. um Deus que faz coisas extraordinárias. En este lado está la sabiduría, Desse lado está a sabedoria, los principios del reino. os princípios do reino, Y por este lado e está deste lado está el poder de o Dios, poder de Deus, lo extraordinario o de Dios, extraordinário de Deus, el Espíritu de Dios o obrando. Espírito de Deus operando. Pero por alguna razón, Mas por alguma razão, nosotros pensamos que es una u otra. nós cremos que temos que escolher ou uma coisa ou outra. Y muchas veces creemos en el Dios de poder, Às vezes nós cremos no Deus de poder, pero olvidamos los principios mas deixamos de lado os princípios y olvidamos la e sabiduría. esquecemos da Y sabedoria. hay veces que abrazamos la E sabiduría, às vezes nós abraçamos a sabedoria pero olvidamos su poder. e esquecemos do seu poder. Te lo voy a explicar de esta manera. Eu quero explicá-los dessa forma. Yo me crié en la iglesia, yo soy hijo de pastor. Eu fui criado na igreja, eu sou filho de pastores. Una iglesia muy diferente a la de ahora. Uma igreja muito diferente da que existe hoje. Mi papá y mamá tenían una iglesia en una finca. Como una farm. A nossa igreja era numa fazenda. Y allí dentro de la hacienda había un rancho, un lugar para hacer la iglesia. E ali dentro daquela fazenda grande havia um espaço lá, um local para a igreja. No había aire acondicionado. Não tinha ar-condicionado. En el tiempo antiguo, Antigamente, tú sabías cuán bueno había sido la reunión, você sabia o quão boa tinha sido a reunião, cuán espiritual había sido la reunión, quão espiritual havia sido a reunião, con lo sudado que uno salía de la iglesia. quão suado você saía da igreja. Eso era el metro Essa era o parâmetro para saber si Dios había estado allí. para saber se Deus tinha estado ali mesmo naquela reunião. De vez en cuando De vez em quando, habían animales alrededor tinham animais ali ao redor y pasaban al frente del altar e passavam na frente do altar y dejaban una ofrenda no muy e agradable. deixavam algumas ofertas não muito agradáveis ali. Ese era el tipo de iglesia donde yo me crié. Esse era o tipo de igreja onde eu me criei. No había muchos recursos, Não havia muitos recursos, pero creían en el poder de Dios. mas eles criam no poder de Deus. No tenían mucha sabiduría, Eles não tinham muita sabedoria, pero creían en el mas poder de criam Dios. no poder de Deus. No entendían mucho, Eles não compreendiam muito, pero obedecían al mas poder. obedeciam. Pero llega el tiempo Mas chega um tempo que por falta de conocimiento que por falta de conhecimento decimos, dizemos, no es el poder, não é o poder, no es el espíritu, não é o espírito, porque aquí hubo personas que lo manejaron de manera equivocada. porque aqui teve pessoas que conduziram aquilo de uma forma errada.
¿Hay alguien que se identifica conmigo? Alguém que se identifica comigo? ¿Alguien que se crió en la iglesia aquí? Alguém que se criou em igrejas assim? ¿Verdad? Que teníamos el poder, Tínhamos o poder, pero nos faltaba madurez. mas faltava maturidade. Y de momento un día dijeron, E um dia me disseram, tenemos que conocer más. temos que ter mais conhecimento. Y empezamos a caminar. E começamos a caminhar. Pero en lugar de quedarnos aquí en el medio, E ao invés de pararmos aqui no meio, fuimos como un péndulo. fomos como um pêndulo. De un lado, De um lado, nos fuimos al otro. fomos para o outro lado. Y ahora tenemos mucho E conocimiento, agora nós temos muito conhecimento. muchas clases, Muitas aulas, muchos libros, muitos livros, mucho entendimiento. muita compreensão. Pero hemos dejado al lado en la iglesia Mas deixamos ao lado aquela igreja el poder de Dios. e o poder de Deus. Y aquí esto es lo que está sucediendo. E é isso que está acontecendo aqui. Jesús les dio las parábolas. Jesus havia dado a eles parábolas. Ellos tenían el conocimiento. Eles estavam cheios de conhecimento. Y ahora les dice, E agora diz a eles: pasemos al otro lado. vamos para o outro lado. Es como cuando uno termina de comer É como alguém quando acaba de comer y va a esos lugares de buffet e vai ali ao lugar que se serve de buffet y uno está comiendo e está comendo y te dicen, e falam para você: todavía hay una mesa. e olha, a outra mesa. No te llenes la barriga. Não enche a barriga não, porque ainda tem outra. Todavía quedan la Sí. sobremesa. Ainda vai ter sobremesa, tá? Aguanta. Aguenta aí. Y Jesús le está diciendo, E Jesus está dizendo: ustedes tienen conocimiento, vocês têm conhecimento, pero el conocimiento necesita estar casado al poder de mas o Dios. conhecimento precisa estar junto com o poder de Deus. Y Dios tiene una manera muy particular de enseñarnos lecciones. E Deus tem uma forma muito singular de nos ensinar princípios. A veces permite que pasemos por días difíciles, Às vezes Ele nos permite passar por tempos difíceis, porque hay lecciones que marcan el corazón. porque há coisas, situações que marcam o nosso coração. Y son esas lecciones que fueron pasadas por días de prueba. E essas lições são aquelas que foram passadas para nós em dias de prova. Y cuando ellos están en el bote E quando eles estavam ali no barco, y de momento se estremece el bote, e o barco começa a balançar, esto es lo que sucede. isto é o que acontece. Versículo 38. Versículo 38. Pastor, puede leer. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Fíjate que no dicen, Presta atenção, eles não dizem, Jesús, nos preocupa tú. eles não falam assim: Jesus, estamos preocupados com você. Ahí dice, yo no quiero morir. Eles dizem assim: Ô Jesus, eu não quero morrer. Esto está lindo. Isso tá bonito, né? Gracias por llevarnos al otro lado. Obrigado por levar a gente para o outro lado, Pero yo no quiero morir aquí. porque eu não quero morrer aqui. Y de momento, Jesús no responde. Jesus não responde. Y esto es lo que dice el 39. Olha o que ele diz no 39. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento aquietou e fez-se uma completa bonança. 40. E então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? 41. E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ellos conocían a Jesús que le hablaba a la mente, Eles conheciam Jesus que falava somente a sua mente, que le daba principios que revolucionaron su mundo. que davam princípios que revolucionaram o mundo. Pero todos sabemos que hay momentos que la mente se queda corta, Mas nós entendemos que muitas vezes a nossa mente é muito limitada. porque hay cosas que pasamos que no podemos procesar por la mente. Há coisas que a nossa mente não consegue processar. Hay cosas que tenemos verdad para tener respuestas, que podríamos tener verdad para tener respuestas. Há coisas que nós precisamos ter verdade para ter respostas. Pero hay veces que necesitamos correr al poder de Dios. Mas tem vezes que nós precisamos recorrer ao poder de Deus. Ayer yo hablaba sobre Lázaro, Ontem eu falei sobre Lázaro, 4 días muerto. 4 dias morto.
La verdad decía A verdade dizia que no hay nada que hacer. que não havia mais nada a ser feito. Pero Jesús Mas Jesus se acercó a la tumba se aproximou da tumba y desde el Espíritu e, através do seu espírito, declaró poder. declarou poder. Y dijo, Lázaro, E disse: Lázaro, sal saia, fuera. sai fora. Y sabes, justo aquí los discípulos se desesperan. Justamente aqui os discípulos ficam desesperados. Pero Jesús se levanta. Mas Jesus se levanta. Se levanta porque los discípulos se dieron cuenta. Eles se levantaram porque os discípulos perceberam. Se dieron cuenta que hay cosas que yo no puedo atender en esta vida. E eles perceberam que há coisas que nós não podemos dar conta nessa vida. Escucha bien, Escute bem, tú no necesitas saberlo todo, você não precisa conhecer tudo, pero tienes que asegurarte que Jesús está en tu barca. mas você precisa ter certeza que Jesus está no teu barco. Debes asegurarte a dónde correr en el día de la Você tormenta. precisa saber aonde correr num tempo de tempestade. Ellos no tenían respuesta, Eles não tinham resposta, pero aquel que era la respuesta estaba en la mas barca. aquele que era a resposta estava no barco. No se trata de las circunstancias que están afuera, Não se trata das circunstâncias que estavam do lado de fora, sino quién está dentro de tu barca. mas sim de quem está dentro do teu barco. Porque la calma a la tempestad no viene de afuera hacia adentro. Porque o acalmar da tempestade não veio de fora para dentro. No son las circunstancias que te traen paz a ti. Não são as circunstâncias que trazem paz para você. Es el Dios que está en tu barca. É Deus que está no teu barco. De adentro Dentro do teu barco. hacia afuera Para fora. trajo paz. Isso traz Él paz. se levanta, E ele se levanta. no se dirige a los discípulos. Ele não se dirige aos discípulos. Le habla a los vientos, Ele fala aos ventos. le habla a la E ele tempestad fala à tempestade. y le dice, E diz: cálmate acalma-te. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Calla tormenta. Pare, tormenta. Y hoy yo vengo a hablar de parte del Señor. E hoje eu venho falar para você da parte de A las Deus. tormentas que estás viviendo en tu A corazón. tormenta que você tem vivido no teu A coração. los vientos que están tocando tu casa. Aos ventos que têm tocado a tua casa. A los vientos que están estremeciendo tu barca. Aos ventos que estão estremecendo o teu barco. Te digo en el nombre de E eu Jesús. te digo no nome de Jesus. Calma en el nombre Acalma de Jesús. no nome de Jesus. Recibe paz en Recebe el nombre paz de em nome de Jesús. Jesus. Amén. ¿Habrá alguien que lo cree? Tem alguém que aqui crê? Es hora de entender. Es hora de entender. Es hora de entender É hora de entendermos que la paz no viene de afuera hacia adentro. que a paz não vem de fora para dentro. El día que yo tenga esto, O me voy dia a sentir mejor. o dia que eu tiver isso, eu vou me sentir melhor. El día que me den la posición en el trabajo, O dia que eu conseguir aquela promoção no trabalho. el día que mi esposa me trate diferente. O dia que o meu cônjuge me tratar diferente. La paz no viene de afuera hacia adentro, A paz não vem de fora para dentro. viene de la barca A paz vem do barco hacia afuera. para fora. Pero si la barca, eres tú el único que está en la barca, Agora, se você for o único que estiver no barco, te vas a dar cuenta que hay tormentas que tú no tienes respuestas para e aí ellas. você vai perceber que não tem respostas para as suas tempestades. Yo he entendido Eu tenho compreendido que hay pruebas que yo paso en mi vida que há provas que eu passo na minha vida que no se tratan de mí, que não se tratam de mim, pero a veces Dios está despertando a Dios en mí. mas Deus está fazendo com que Deus seja despertado para mim. Hay vientos que han tocado mi casa, Há ventos que têm tocado na minha casa, que no he podido hacer otra cosa que eu não tenho podido fazer nada mais que correr a Jesús y decirle, do que me dirigir a Jesus e dizer-lhe: no sé qué pasó, eu não sei o que aconteceu, pero necesito que te despiertes en mi mas eu vida. preciso que o Senhor seja Yo despertado em minha necesito una vida. mejor relación Eu contigo. preciso de uma relacionamento melhor contigo. No puedo vivir de domingo en domingo. Eu não posso simplesmente viver de domingo em domingo. No puedo vivir simplemente diciendo que soy cristiano. Eu não posso simplesmente viver dizendo que sou cristão.
Yo no quiero ir a la iglesia. Eu não quero ir à igreja. Yo quiero ser la Eu iglesia. quero ser a igreja. Yo quiero que Cristo habite en mí. Eu quero que Cristo habite em mim. Yo quiero que aquel que resucitó Eu quero que aquele que ressuscitou resucite en mí. ressuscite em mim. Y que el mundo conozca E que o mundo conheça que Él vive que Ele vive. porque vive en mí. Porque vive em mim. Y la respuesta de los discípulos es la siguiente: E a resposta dos discípulos foi a seguinte: ¿quién es este? quem é esse? Los últimos 2 años de mi vida Os 2 últimos anos da minha vida, Dios me ha estado invitando a pasar al otro lado. Deus tem me convidado a atravessar para o outro lado. Hace unos meses nos mudamos hacia Estados Unidos, de Puerto Rico a Estados Unidos. Há alguns meses atrás nós mudamos de Porto Rico, onde eu vivia, para os Estados Unidos. Pero llevaba 18 años pastoreando en Puerto Rico. E fazia 18 anos que eu estava ali pastoreando em Porto Rico. Y de momento a Dios se le ocurre cambiar el libreto. E parece que Deus resolveu mudar, virar a página. Y me dijo un día: E me disse: pasa al otro lado. vai para o outro lado. De hecho, el año pasado estábamos aquí en Brasil. E o ano passado nós estávamos aqui no Brasil, na conferência. Y Dios me habló aquí. E Deus falou comigo aqui. Habló a mi esposa. Falou para minha esposa. Y nos dijo: es hora de entregar lo que conoces E recebi uma palavra dizendo: é hora de você entregar aquilo que você conhece. y tomar lo desconocido que te quiero dar. E tomar aquilo que é desconhecido que eu quero te dar. Tú sabes que fe tiene mucho que ver con lo desconocido. Você sabe que fé está extremamente relacionada com o desconhecido? La convicción de lo que no se ve. Aquilo que a gente não consegue enxergar. La definición es la certeza de lo que se espera. A definição é a certeza daquilo que se espera, Pero hay una convicción de lo que no se ve. mas também é a convicção daquilo que nós não conseguimos ver. ¿Sabe por qué muchas veces no conocemos lo que no se ve? Sabe por que muitas vezes No conocemos lo que no se ve. nós não conhecemos aquilo que nós não vemos? Porque estamos abrazados a lo que se ve. Porque estamos abraçados àquilo que vemos. Estamos anclados en lo que vemos. Estamos ancorados naquilo que nós vemos. Yo he conocido hombres con gran potencial en su vida. Eu conheço pessoas, homens com grande potencial em sua vida. Mujeres con grandes sueños. Mulheres que têm grandes sonhos, Pero están amarrados a lo que tienen. mas estão tão amarrados àquilo que elas têm. Y Dios les está llamando al otro lado. E Deus está chamando elas para o outro lado. Y están anclados a lo que conocen. Mas elas estão ancoradas naquilo que conhecem. Que no se permiten a sí mismos E elas não permitem a si mesmas caminhar en caminhar fe. em fé. Y en esta mañana Esta manhã hay algo que Dios nos está hablando. tem algo que Deus está nos dizendo. La verdad es necesaria, A verdade é necessária, pero tenemos que casarla con el Espíritu. mas temos que associá-la com o caminhar no Espírito. La palabra dice que el Padre busca adoradores A palavra de Deus diz que o Senhor procura adoradores que le adoren en espíritu que o adorem em espírito y en verdad. e em verdade. El año pasado Dios nos dijo: Jacobo, O ano passado Deus me disse: Jacobo, tu asignación en Puerto Rico terminó. o teu tempo em Porto Rico terminou. Y estábamos teniendo éxito. E estava tudo bem lá, nós tivemos êxito. Irte de un lugar cuando todo fracasó Sair de um lugar quando está tudo fracassado, está tudo ruim, pero no hay otras opciones. não é uma decisão, porque não há opção. Pero cuando Dios te habla y te dice: Mas quando Deus fala para você, lo que ves o que você está vendo es bueno, é bom, pero tengo algo mejor. mas eu tenho algo melhor para você. Jesús le dijo a los discípulos:
Jesus disse aos seus discípulos: ustedes conocen algo extraordinario, vocês conhecem algo extraordinário, pero quiero llevarles a conocer algo aún mayor. e eu quero levar vocês a conhecer algo muito maior. Yo no soy simplemente un maestro, Eu não sou simplesmente um mestre, yo soy el hijo del eu Dios sou viviente. filho de Deus. Por eso ellos dijeron, ¿quién es Por este? isso que eles falaram: quem é esse? Porque cada vez que tú ves a Dios Porque cada vez que você enxerga Deus, proveyendo en tu necesidad, cada vez que Deus provê sobre a tua necessidade, tú doblas tus rodillas y dices, ¿quién es este? você dobra o teu joelho e diz: quem é este? Y aprendiste ese día que Dios es proveedor. E você aprendeu nesse dia que Deus é provedor. El día que tu hija estaba enferma E no dia que o teu filho está enfermo, y Dios puso su mano y la sanó, e Deus colocou a sua mão e o curou, tus ojos se abrieron os seus olhos se abriram, y te diste cuenta que no era teoría, e você percebeu que não era uma teoria, que Dios es sanador, que Deus é um Deus que que cura, Dios es poderoso, que Deus é poderoso, que Dios es excelso, que Deus é excelso, que Dios es soberano, que Deus é soberano, que Dios resucitó de entre los muertos, que Deus ressuscitou entre os mortos, que Él reina con que Ele poder reina com poder, y Él tiene autoridad. que Ele tem autoridade. ¿Quién es este? Quem é esse? Es el Dios poderoso, Ele é o Deus poderoso, el Cordero de é o Dios, Cordeiro de Deus, el Alfa, é o Alfa, el Omega, é o Ômega, el principio, é o princípio, el final, é o fim, el Rey de Reyes, é o Rei dos Reis, el Señor de é o Señores. Senhor dos Senhores. Su nombre O nome, es e o seu Cristo. nome é Cristo. ¿Quién es este? Quem é esse? Es el Dios que sana. Esse é o Deus que cura. ¿Quién es este? Quem é esse? Es el Dios que provee. É o Deus que provê. ¿Quién es este? Quem é esse? El Dios que venció la muerte. É o Deus que venceu a morte. ¿Quién es este? Quem é esse? El Dios que protege a tu familia. É o Deus que protege a tua família. ¿Quién es este? Quem é esse? El Dios que te permite vivir un día difícil. É um Deus que permite você viver um dia difícil. Pero ese no es el final de la Mas esse historia. não é o final da minha vida. Porque aquel que comenzó la Porque buena obra aquele en que mí começou a boa obra la perfeccionará. vai aperfeiçoá-la. La perfeccionará. Vai aperfeiçoá-la. Habrá alguien que lo cree conmigo y levanta su mano y dice Quantos que creem amén. nisso, levante a tua mão e diz amém. Dan un fuerte aplauso, Señor. Dá um forte aplauso ao Senhor. ¿Quién Quem é? es este? Quem é esse? La pregunta básica que hoy Dios te está haciendo: Ou a pergunta básica que Deus está fazendo a você hoje: ¿quién soy yo para ti? quem sou eu para você? ¿Puedes creer que yo soy el Dios que sana? Você acredita que eu posso ser o Deus que salva? La palabra declara A palavra declara. que Jesús y Pedro fueron a un lugar, Jesus e Pedro foram a um lugar, Cesarea de Filipo. Cesareia de Filipe. Tuve la oportunidad en el viaje que comenté de visitar Cesarea de Filipo. E nessa viagem que eu tive a oportunidade de fazer, eu conheci Cesareia de Filipe. Quiero cerrar el día de hoy contando algo poderoso que aprendí. Eu quero terminar hoje contando algo poderoso que eu aprendi. Es el lugar donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? É o local onde Jesus perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Y algunos dicen: tú eres Juan el Bautista, dicen algunos. Alguns dizem que você é o João Batista. Algunos dicen que tú eres Elías. Alguns falam que você é Elias. Algunos Jeremías. Alguns falam que você é Jeremias. Y de momento la pregunta se tornó más personal. E naquele momento Jesus tornou a pergunta dele um pouco mais pessoal. Porque en realidad no es tan prioritario o tan importante que piensan otros de Jesús. Porque na realidade não era tão importante aquilo que os outros pensam sobre Jesus. Él se torna hacia ellos E aí ele vira e se dirige a eles. y lo hace personal. E os aponta de forma e pergunta de forma pessoal.
¿qué piensan ustedes de mí? E você? O que você pensa de mim? Porque ustedes son los que caminan conmigo. Porque vocês são aqueles que caminham comigo. Ustedes son los que se llaman seguidores de Jesús. Vocês são aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Y ahora ustedes son los que son cristianos. E agora vocês são aqueles que se chamam ¿Qué cristãos. dicen ustedes que yo O que soy? vocês dizem que eu sou? Ahora yo quiero que tú comprendas por un segundo Yo quiero- el contexto. Eu quero que você entenda o contexto disso. El contexto es el siguiente. O contexto é o seguinte: El lugar, Cesarea de Filipo, o local ali chamado Cesareia de Filipe era un lugar, era un altar que se levantaba al Dios Pan. Aquele local era um local onde se levantava um altar ao Deus Pan. Y lo voy a describir con mucho respeto, pero en ese lugar era el lugar donde mayor perversión sexual se daba. E esse local era o local onde as maiores perversões sexuais ocorriam. Era un lugar Era um lugar donde con actos sexuales traían ofrenda a ese Dios. e através de relacionamentos sexuais eles faziam isso como uma forma de oferenda a Deus. Y allí estaba ese altar. E ali estava aquele altar. Y Jesús no lleva a los discípulos a cualquier lugar. E Jesus não levou seus discípulos para qualquer lugar. Lleva al lugar más pagano de ese momento. E ele levou aqueles discípulos para o lugar mais pagão daquele momento. El lugar de mayor contaminación. O local de maior contaminação. El lugar de mayor O perversión. local de maior perversão. Imagínese Las Vegas. Imagine Las Vegas. Las Vegas. Imagínese un lugar donde la gente sencillamente tiene una libertad, un libertinaje para su perversión sexual. Imagine um local onde há uma libertinagem, liberdade para suas perversões sexuais. Y de momento E no momento, Jesús se detiene Jesus para en el camino no meio do caminho y dice: vamos a entrar allí. e ele diz assim: vamos entrar ali. Jesús tenía una manera muy interesante de dar lecciones. Jesus tinha uma forma muito interessante de ensinar. Meter a los discípulos, a los santos, a ese lugar. Entrar com os discípulos santos naquele lugar. Y cuando estaba allí le dice: E quando ele estava ali, ele disse: ¿qué dice la gente que yo soy? o que as pessoas dizem que eu sou? Y yo imagino a los discípulos con los ojos cerrados. E eu imagino os discípulos assim, fechando os olhos. Elías, Juan el Bautista, Elias, João Batista. ¿por qué me traes aquí? Por que o Senhor me trouxe aqui? ¿Qué piensan ustedes de mí? O que vocês pensam de mim? ¿Quién soy yo para ti? Quem sou eu para vocês? Y todos quedan silenciados. E todos ficam em silêncio. Porque hay veces que nuestra experiencia con Dios es a través de lo que otros dicen. Porque a experiência que você tem que ter com Deus não é através daquilo que os outros dizem. ¿Qué dice el líder? O que o líder diz? ¿Qué dice el otro de Dios? O que o outro diz sobre Deus? ¿Qué experiencia tuvo el pastor con Dios? Que experiência o pastor teve com Deus? Pero Dios quiere que tú tengas tu propia experiencia. Mas Deus con quer que você tenha a tua própria experiência com Deus. Que tú le puedas conocer Que você possa personalmente. conhecê-lo. Y de momento Pedro abre la boca. E de repente Pedro abre a boca. Tú eres Tu és el Cristo, o Cristo, el Hijo o Filho, del Dios o viviente. Filho do Deus vivente. Fue una declaración poderosa. Isso foi uma declaração poderosa. Pedro se convirtió Pedro se converteu en una conexión entre el cielo y la tierra. entre uma conexão entre o céu e a terra. En el peor lugar de perversión, No pior lugar de perversão, Pedro estaba declarando: Pedro estava declarando: tú eres Tu el és Cristo. o Cristo. Tú no eres simplemente un maestro. Não és simplesmente um Tú no mestre. eres simplemente un consejero. Tu não és simplesmente um conselheiro. Tú no eres simplemente el consolador. Tu não és simplesmente um consolador. Tú eres el Cristo, Tu és o Cristo, el Hijo o Filho del Dios do Deus viviente. vivo. Y de momento Jesús dice: eso no te lo reveló carne ni E sangre. de repente Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou isso. Y aquí viene la parte con la que quiero terminar hoy. E aqui é a parte que eu quero terminar hoje. Y le dice: E diz: Simón, Simão, lo que
tienes no te lo reveló carne y sangre. Porque isso não lhe foi revelado para você nem por carne nem por sangue. Y le dice, escucha bien, Pedro, E ele diz assim: escuta bem, Pedro, vendrán días virão dias donde esto que está aquí, donde este reino aonde esse reino que você está vendo aqui no estará aquí. não estará aqui. Porque yo voy a edificar algo poderoso. Porque eu vou edificar algo poderoso. Es la continuación de mi obra. A continuação da minha obra. Es la extensión de Cristo en la tierra. A extensão de Cristo na terra. Se llama la iglesia. Se chama igreja. Y vendrán días donde la iglesia E virão dias onde a igreja se manifestará con verdad se manifestará com verdade y con poder. e com poder. Y el mundo E o conocerá mundo conhecerá que las puertas del que as Hades portas do inferno no prevalecerán não prevalecerão contra la iglesia. contra a igreja. Las puertas del Hades As portas do inferno no prevalecerán não prevalecerão contra una iglesia gloriosa, contra uma igreja gloriosa, poderosa, poderosa, llena del poder cheia de de Dios. poder de Deus. Una iglesia embestida del Espíritu Uma Santo. igreja revestida do Espírito Santo. Eso somos tú y yo. Isso é eu e você. Jesús estaba profetizando Jesus sobre estava Pedro. profetizando sobre Pedro. Lo que acabas de O declarar que eu acabo de declarar es el comienzo é o começo de una iglesia que se va a de uma levantar. igreja que irá se levantar. Y el infierno no podrá E o inferno não poderá contra mi iglesia. contra a minha igreja. Porque el mismo poder que me levantará a mí de entre los muertos Porque o mesmo poder que me levantará dos mortos es el mismo poder que estará en la e iglesia. é o mesmo poder que vai estar na igreja. Y hablarán E falarão, y yo haré. e eu farei, Confesarán e confessarão, y abrirán camino. e serão abertos caminhos. Tocarán los enfermos Tocarão os enfermos, y sanarán. e eles serão curados. Orarán Orarão, y e se levantarán. se levantarão. Los atados Os que estão presos conocerán la libertad. serão libertos. Los enfermos Os enfermos serán sanos. serão curados. Los que están perdidos Os que estão perdidos conocerán sanidad. conhecerão salvação. Mirarán cara a cara al infierno Olharão cara a cara para o inferno. y el infierno no prevalecerá. E o inferno não prevalecerá. Iglesia, eso Igreja. somos tú y Isso yo. é eu e você. Somos los hijos del Dios Nós viviente. somos os filhos do Deus vivo. Somos la iglesia Somos a igreja poderosa. poderosa. Cristo resucitó Cristo ressuscitou por una iglesia por gloriosa. uma igreja gloriosa. Una iglesia llena de verdad. Uma igreja cheia de verdade. Pero una iglesia llena de Mas uma poder. igreja cheia do poder. Que oremos por los enfermos Que ore pelos enfermos y sean e eles sanos. sejam curados. Yo quiero desafiarte en Eu esta quero te hora, desafiar nessa manhã, de parte del Espíritu da de Dios. parte do Espírito de Deus. Yo he entendido algo. Eu tenho entendido uma coisa. Las puertas de Hades, del Hades, A portas do inferno no prevalecerán. não prevalecerão. Pero no es contra un edificio. Não, mas não é algo contra um edifício. No es contra una organización. Não é contra uma organização. Es contra un cuerpo. É contra um corpo. Es contra los lavados por la sangre de Cristo. É contra aqueles que são lavados pelo Es sangue por la de Jesus iglesia Cristo. que tienen un río É pela igreja que tem um rio, donde el Espíritu de Dios trae vida. onde o Espírito Santo de Deus traz vida. Donde cada día que nos reunimos, donde cada momento que nos reunimos, Porque de que cada momento onde nos reunimos, Dios sopla vida. Deus sopra vida. 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 Escucha bien, Escute bem. el gobierno tiene que conocer O governo tem que conhecer que aquí hay gente que aqui há pessoas íntegros íntegras, como Esther, como Esther, gente de influencia pessoas de influência, como José, como José, que donde quiera que van, que onde quer que estejam, el reino de los cielos va con ellos o reino de Deus vai com eles. y las tinieblas tienen que huir. E as trevas têm que ouvir. Donde quiera que tú vayas, Aonde quer que você vá, tienes que entender tem que que entender las puertas del Hades que as portas do inferno no prevalecen não conseguem prevalecer contra el poder contra o poder de aquellos daqueles que han confesado que Cristo reina por poder. com poder. ¿Habrá alguien que lo cree? Alguém aqui acredita nisso? Brasil, Brasil, Sao Paulo São Paulo necesita necessita de la iglesia. da igreja. La iglesia A es la igreja esperanza é a del mundo. esperança do mundo.
Pero no puede ser la esperanza de un mundo mas não pode ser a esperança do mundo si está sumergido en los vientos del mundo. se ela estiver submersa nos ventos deste mundo. Es la esperanza del mundo A esperança do mundo, si en medio de la barca que se no meio do barco despierta a Jesús acorda Jesus y le dicen: Señor, e diz: Senhor, necesitamos de ti en Sao Paulo, precisamos do Senhor em São Paulo, necesitamos de ti en nuestras finanzas, precisamos do Senhor nas nossas finanças, en la economía, precisamos na economia, en el mercado de trabajo, no mercado de trabalho, en las universidades. nas universidades. Sao Paulo precisa de ti. São Paulo precisa do Senhor. Necesitamos de ti en Precisamos Brasil. de ti no Brasil. Señor, levántate con poder. Senhor, levanta-te com Las poder. puertas del Hades no As prevalecen portas do inferno não prevalecerão contra una iglesia contra uma igreja que tiene un Dios que tem um Deus vivo vivo y poderoso. e poderoso. Y me doy cuenta E percebo que hay crisis, que há crises, hay vientos há ventos que Dios permite que Deus permite para que Cristo se despierte en nosotros. para que Cristo se desperte em nós. Y que cuando se despierte, E que quando Ele se despertar desde la barca hacia afuera, do barco para fora, comience la paz para comece Sao Paulo. a paz em São Paulo. Tú y yo somos instrumentos de Dios Eu e você somos instrumentos de Deus para que se conozca en Sao Paulo, para que seja conhecido em São Paulo, para que se conozca en Brasil, para que seja conhecido no Brasil, para que se conozca en toda América, para que seja conhecido em toda a América, para que se conozca en el mundo entero, para que seja conhecido no mundo inteiro que Cristo que Cristo vive vive con poder. com poder. ¿Quién es este? Quem é este? Él es el Hijo del Dios viviente, Ele é o Filho do Deus vivo que resucitó al tercer que día. ressuscitou ao terceiro dia. Y el mismo poder E o mesmo poder que lo resucitó a Él que ressuscitou a Ele está entre nosotros. está entre nós. Ya los años de caminar cabizbajo Os anos de caminhar de cabeça baixa pasaron a un lado. já ficaram para trás. Tú eres Você é, hijo você é filho del Dios do Deus viviente. vivente. Somos Somos la iglesia a igreja de un Dios de um Deus viviente. vivo. Somos el o cuerpo corpo de Cristo. de Cristo. Él es la E cabeza. Ele é a cabeça. Nosotros sus Nós manos. somos as suas mãos. Nosotros sus pies. Nós somos seus pés Para abrazar, para abraçar, para levantar, para levantar, para tocar, para tocar, para sanar, para curar, para que se conozca para que se conheça en todo Brasil em todo o Brasil que Cristo vive, Cristo Cristo vive, vive, Cristo Cristo vive, Cristo vive. Aleluia! Amén. Tú eres la iglesia. Você é a igreja. Tú eres la iglesia. Você é a igreja. Y él dice, el Señor dijo, mayores cosas E ele disse: maiores coisas nosotros haríamos. vocês farão. Tú eres la iglesia. Você é a igreja. Ustedes son la iglesia. Você é a igreja. Nosotros somos la iglesia. Nós somos a igreja. Nosotros no vamos a la iglesia. Nós não vamos à igreja. Esto es un templo. Isso é um templo, Es un lugar de reunión. é um lugar de reunião. Nosotros somos la iglesia. Nós somos a igreja. Brasil necesita Brasil precisa que la iglesia que a igreja sea seja la iglesia. a igreja. Hemos sido muchas cosas. Temos tido muitas coisas. Las congregaciones han crecido, As congregações têm crescido, pero la iglesia se ha quedado flaca. mas a igreja tem estado fraca, Ha estado débil. tem estado débil. Pero yo profetizo sobre Mas eu Brasil profetizo sobre o Brasil que se levanta una iglesia que se levanta uma que igreja entiende su lugar, que entende o seu que lugar, conoce que conhece el corazón de o Dios coração de Deus y camina, e caminha, no importando los vientos, não importando, se preocupando porque com os vamos ventos, para otro lado, porque nós estamos indo para o outro lado, porque vienen mejores tiempos porque para dias Brasil, melhores estão vindo, vienen mejores momentos para vem Brasil, melhores momentos para o vienen Brasil, tiempos de bonanza, vem tempos de bonança vienen para o tiempos de Brasil, cosecha, vem
Vem tempo de colheita no Viene Brasil. tiempo donde la iglesia se levanta Vem con tempo poder. a igreja se levanta com Tiempo donde el poder. mundo conocerá Tempo onde o mundo lo conhecerá que Dios está haciendo en o que Brasil. Deus está fazendo no Brasil. ¿Cómo voy a levantar el gobierno nuevamente? Como foi levantar o governo novamente. Y lo haré con mi iglesia, E eu farei isso com a minha con igreja. hombres de Dios, mujeres de Dios, Com homens de Deus, mulheres de Deus. que están comprometidos Que estão comprometidos a que Dios reine, para que Deus reine. que Dios gobierne, Que Deus governe. conocen su lugar. Conhecem o seu lugar. Y nuestro lugar no está limitado a estas cuatro E o paredes. nosso lugar não está limitado a essas quatro paredes. Brasil necesita de la O iglesia. Brasil precisa da igreja. Brasil necesita O de Brasil Cristo. precisa de Cristo. Y tú y yo E eu e você somos la iglesia. somos essa igreja. Habrá alguien que diga amén conmigo. Tem alguém que pode falar amém E lhe dá comigo? aplauso forte, Então, Senhor. Vamos Ponte se de pé. colocar em pé e dar aplauso forte ao Senhor. Allá en Osasco también, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Lá em Osasco também, coloquemos-nos em pé. Yo quiero que hagamos algo. Eu quero que façamos algo. Yo voy a orar, Eu ia orar. pero yo voy a orar para que Dios nos dé un nuevo entendimiento, Eu queria orar para que Deus nos desse bom entendimento. para que veamos los vientos diferentes. Para que possamos olhar para os ventos de uma forma diferente. Porque Dios le ha hablado a Brasil. Porque Deus tem falado ao Brasil. Pasemos al otro lado. Vamos para o outro lado. Hay una madurez que Dios va a traer sobre este país. Há uma maturidade que Deus trará sobre esse país. Hay una madurez que Dios va a traer sobre la Há iglesia. uma maturidade que Deus trará sobre a igreja. Ya no se trata de crecer y crecer y crecer. Já não é só questão de crescer, crescer, crescer. Se trata de cuánto Cristo está reflejado en la iglesia. Mas quando Cristo está refletido através da igreja, Que hayan miles y miles, que haverão milhares e milhares, pero que cada uno refleje a Cristo mas que cada uma dessas pessoas reflita a Cristo en su casa, na sua casa, en su comunidad, na sua comunidade, en la escuela, na escola, en el trabajo, no trabalho, donde quiera que esté, aonde quer que que esteja, Cristo se vea, que Cristo seja visto, que Cristo sea conocido. que Cristo seja conhecido. Yo quiero que hagamos algo, Eu quero que façamos algo, porque nosotros no estamos solos en esta travesía. porque nós não estamos sozinhos nessa travessia. El que está a tu lado es parte de la iglesia. O que está do teu lado é parte dessa igreja. Él es cuerpo de Cristo. Ele é corpo de Cristo também. Yo quiero que tú busques 2 o 3 personas Eu queria que grupos de 2 ou 3 pessoas, y vamos a comenzar a orar. vamos começar a orar. Yo quiero que salgas. Si tienes que salir de tu asiento, sal de tu Se asiento. você quiser sair do teu lugar, Queria que pode nós sair. estivéssemos nos Yo reunindo quiero que hagamos círculos, em grupos diferentes de 2, lugares. 3 ou Es más, 4 si lo que pessoas aqui. puedes mirarte a los de atrás y unirte. Nós vamos Tá. Y hagamos como levantando um círculos. clamor Você pode fazer círculo com quem está na fileira de trás com você Pela também. 5 o igreja. 6 Pode ser personas. 5 ou 6 no Brasil. pessoas. Y vamos a comenzar a orar por la iglesia en E Brasil. vamos começar a orar pela igreja no Brasil. Y vamos a declarar E vamos declarar nuevo tiempo tempo novo sobre la iglesia en Brasil. sobre a igreja no Brasil. Aquele que morreu e ressuscitou, Ele diz com poder em mim, ao que foi, ao que há. Pode declarar sobre o Brasil Nuevo tiempo. um novo tempo. Tiempo de Espírito